Passa a coisinha para você. Estou brincando, gente. Eu gosto de pregar. Ó, gente, vamos começar. Eu vou pedir uma coisa a vocês. Hoje é segunda-feira. É dia do Espírito. Hoje é dia que o Espírito opera verdadeiramente na vida de cada um de vocês, na nossa vida. Ele opera de uma maneira tão bonita. Se a gente desse valor a ele. Você viu a cura da mulher naquele dia? Quem estava aqui? A mulher que foi curada. Eu vi aquela mulher ontem no supermercado com um carro de coisa, empurrando sozinho. Agora eu quero que ela diga que é minha mentira. Eu me encontrei e ela veio, pegou na minha mão, se agarrou comigo. Aposto seu aqui, digo, estou aqui e você não foi para a igreja. Aí depois vem as consequências, para você não me culpe. O culpado é você. Porque aqui o problema está aqui. A minha missão é jogar o Evangelho. E a missão de vocês é obedecer o Evangelho. Entendeu? Ao Evangelho. Que o Evangelho é a palavra de Deus. Vamos lá, tem que contar um off para mim. Já está toda a minha. Senhor, meu Deus, abrimos, diga, Senhor, meu Deus, abrimos esse trabalho evangélico e espiritual. Que o Senhor, meu Deus, nessa manhã, nessa noite, mande seus anjos de curas e libertação. Que nessa noite nós sejamos abençoados pelo Senhor. Diga amém. Todo mundo calado aí. A Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta, o presidente Apóstolo Fernando e a vice-presidente Simone Cordeiro Faria. Vamos hoje fazer mais outra live. Agora é 1 hora de live. Vai ser mais meia hora. Foi a ordem que eu recebi do Todo-Poderoso. 1 hora. Porque 1 hora, meia hora não está dando para explicar as coisas que tem que ser explicado. Mas ninguém está pagando nada para todo mundo sentar na minha cadeira. Né? Se quiser café lá dentro tem para tomar. Mas fique guardado aí. Bora lá. A manutenção dos levitas e restauração. Pedro, lava esse óculos ali, Pedro. Está com a roxa aqui. Eu vou ver se eu consigo ler assim. Vamos lá. Capítulo 13, versículo 10. Olha, gente. Eu queria que vocês aprendessem. Para ninguém enganar vocês. Porque tanta gente, meu amigo, está sendo trapaceado na palavra. Tanta coisa mentirosa que a gente está vendo aí, que não está real. Quando ele diz, capítulo 10, 13, versículo 10. Também soube que as porções dos levitas, porções de quem? Quem era levita? Vocês sabem dizer? Uma tribo não estava sendo dado a eles, de maneira que os levitas, os cantores que faziam os serviços, tinham fugido cada um para o seu campo. Então repreendeu os magistrados e perguntei: por que a casa de Deus ficou abandonada? A casa de Deus ficou o quê? Ele está falando a casa de Deus aqui, quem? Vocês sabem? Somos nós. Nós somos a casa de Deus. Nós abandonamos Deus.
é onde você tem que saber traduzir a Bíblia. Quando ele diz, reunir os levitas, os cantores, os restituir os seus postes. Então todo Judá trouxeram o dízimo. Todo Judá trouxe o quê? O dízimo. Dos cereais, dos vinhos, do azeite, os depósitos. Por terceirismo dos depósitos. Por silênios. O sacerdote, Zodac, o escrivão e um levita, chamado Pidras, como assistente dele, pois nenhuma filha de Zacu, filho de Matanias. Estes homens foram chamados fiéis e ficaram. Agora, opa, solta o meu. Pois filhos de Zacu, filho de Matanias, estes homens ficaram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Quer dizer, nós estamos aqui passando para vocês. Se vocês querem vir, é problema de vocês. Ninguém é obrigado, não. Agora a palavra está sendo pregada. Lembra-te de mim, o meu Deus, não apague o bem que eu fiz ao templo de meu Deus, ao seu servo. Foi que Deus fez a gente. Nós somos o que de Deus? Deus já fez alguma coisa com vocês? Já. Vou repetir, viu? Repetir, para vocês entenderem. Lembra-te de mim, meu Deus, e me apague o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu servo. Deus fez alguma coisa para vocês? Mas até tem que fazer, né? Hein? Uma palavra é nós que tem que... Não, ele está dizendo aqui, olha, lembra-te de mim, quer dizer, Deus está dizendo, o meu Deus, não apague o bem que eu te fiz ao templo do meu Deus. Quem é o templo do meu Deus? Somos nós. Nós somos o templo de Deus. Ele já fez algum bem a gente? Já. A mim mesmo ele já fez. Ele já me curou 3 vezes de 3 infartos. Ele já me curou de um câncer. Ele já me curou 3 hernias de disco. Ele já me tirou da cachaça. Ele já me tirou da prostituição. Ele já me tirou da mentira. Eu só tenho o quê? De agradecer a Deus. Eu sou o templo do Espírito de Deus. Faça o levantamento de vocês e levante vocês próprios e diga o que foi que Deus fez comigo. Deus já fez alguma coisa comigo? Deus já mudou minha vida alguma vez? Você é que tem que fazer o levante da sua vida, não é Deus não. Observai-se no sábado e restabelecida. Quer dizer, o cara não pode trabalhar no domingo, trabalha no sábado. Por que é que ele não deixa o sábado descansando e vai trabalhar no domingo? Que é o primeiro dia da semana. E Deus proíbe trabalhar no sábado. É proibido. Naqueles dias vi que em Judá havia homem que no sábado
pisava uvas nos lugares e trazia trigo, que carregava sobre o jumento. Também no dia de sábado, trazia para Jerusalém vinho, uva, figo e tudo tipo de cargas. Prostai-se contra ele, ouvide-se alimentos neste dia. Deus condena os dias de sábado. A gente não é para a gente trabalhar. Dia de sábado é para a gente descansar. Também morava em Jerusalém homens de Tiro. Tiro é uma cidade. Que trazia peixes, todo tipo de mercadoria, que no sábado vendia aos filhos de Judá, em Jerusalém. Filho de quem? Quem é Judá? É uma tribo. E em Jerusalém, repreendi os nobres de Judá e lhe disse: que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Então, profanando o dia de sábado. O que é a palavra profanando? Fazer coisa errada no dia de sábado. Acaso os seus pais de vocês não fizeram o mesmo? Levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós, sobre esta cidade, e você ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Ira sobre quem? Israel. E profanando o quê? O sábado. Ira sobre Israel. Eu falei isso ali bem muito tempo, não foi, louco? Bem muito tempo, para muita gente. E o povo não entende. O povo não entende. Jesus não veio para nós, não. E nunca. Jesus veio para Israel. Para salvar Israel. Não foi para a gente, não. Quando os portões de Jerusalém começava a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fizesse fechado e determinei que não fosse aberto. E não sei, pois, do sábado, coloquei algum dos meus servos junto aos portões, para que nenhum carrega entrasse no dia de sábado. Então os negociantes, os vendedores de todo tipo de mercadoria permanentaram e foram para Jerusalém. Uma ou duas vezes eu os repreendi e lhe disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizeram isso outra vez, eu o sairei à força. Dai-me diante, não voltará mais no sábado. Também mandei os levitas que se purificassem e fizesse guarda os portões para santificar o dia de sábado. Vocês estão vendo? Que é o dia que o povo mais quer trabalhar. É o dia de sábado. Errado. Também nisto lembrei-te de mim, meu Deus. Tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Quer dizer, estamos terminando mais outro livro.
A Bíblia. Mais outro livro está indo embora. Vamos terminar isso, vamos para o livro de Esther. A condenação do casamento misto. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdonitas. Ó, repara. Asdonitas, amonitas e amobitas. E seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asbodi, ou da língua de seu respectivo, para mais não saber falar a língua dos judeus. Eu os repreendi e os amaldiçoei, espanquei algum deles e rasguei os seus cabelos e o seu jurar em nome de Deus, dizendo: olha, gente, vocês estão vendo a raça, como é que dá o nome? Israel, não se junta com outra, porque é a única raça pura que tem no mundo. É o israelitas. Não dei mais as suas filhas em casamento aos filhos dele, nem escolha mais filhas deles para os seus filhos, ou para você mesmo. Não foi por causa disto que Salomão, rei de Israel, pecou. Olha aí. Olha. Não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou. Por que foi que pecou o rei de Salomão, rei de Israel? Porque foi adorar outra mulher que não era de Israel. Não era por causa dos santos dela, não, dos bonecos dela, não. Era porque ela não era o quê? Israelense. Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus. Quem era esse? Salomão. E Deus colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras fizeram cair no pecado. E será que devemos dar ouvido a vocês? Para fazermos tudo este grande mal, sendo efeito ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Se lembra aquilo ali que nós estávamos conversando ali fora? Israel não casa com outro povo sem ser de Israel. Quando Jesus disse: eu vim para Israel, ele não está dizendo que veio para nós. Ele veio para quem? Israel. Gente, um dos filhos de Joada, filha do sumo sacerdote Elisabe, era genro de Sambalite, o Horonita. Por isso eu expulsei da minha presença. Está vendo? Não podia. Olha, gente, o problema nosso e de vocês é um problema muito sério. Não vai ser resolvido. Não vai. Porque vocês não querem mudar a vida de vocês. A gente não quer mudar a vida da gente. Para servir a Deus, tem que mudar. Tem que ser nova pessoa. Um deles diz assim, ó: lembra-te deles, capítulo 3, versículo 29.
o meu Deus, pois contaminará o sacerdócio, e a aliança sacerdotal é levítica. Está vendo? Se misturavam, contamina. Vocês aqui são povos de Deus. Vocês têm que viver para Deus. A vida de vocês tem que mudar, rapaz. Para melhor. Ó, a reforma de Neemias. Assim eu os purifiquei de todo que era estrangeiros. E ordenei a servo dos sacerdotes, dos levitas, cada um na sua fundação. Organizei também o funcionamento da linha em tempo determinado, bem como das planícies. Lembrai-te de mim, o meu Deus, para o meu bem. Aqui, gente, terminamos mais outro livro da Bíblia. Mais outro livro foi embora. Agora vamos para o livro de Esther. A profetisa Esther. Mulher. A bancate de Assur. Capítulo 1. Já vamos em 836 páginas. Eu sou duro na pregação porque eu quero ver que você muda. Eu quero ver meu povo, vocês que estão do outro lado também. Se vocês entra alguma coisa na mente de vocês, se alguma coisa na mente de vocês vai ser instalada, se Deus vai fazer de vocês uma nova pessoa. Isto aconteceu nos dias de Assuri, o Assuri que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Ó, Índia, e a Etiópia ainda hoje existe. Naqueles dias, quando Assuri reinava na cidade de Sassu, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais, servidores, o exército da Pérsia e da Mídia, bem como os nobres e governadores das províncias. Estava presente então Assuri, mostrou as riquezas da glória do seu rei e o explantou da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando ali? Eu estava, né, irmão? Falando nesse instante ali. Nesse instante. Que Israel, ele não aceita outro povo no meio deles. É onde o vovô perguntou ali. Mas é para eles, o castigo vai vir para eles. Primeiramente. Não vai vir para nós. Pode ficar tranquilo nisso. Porque eles que era conhecedor da palavra. Não era nós, não. Passando estes dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidade de Sussá, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias. Ó, será que o banquete foi pequeno? Durante quanto?
7 dias. No pátio do jardim do palácio real havia cortinas de algodão brancas e azuis, amarrada com cordões de linho e de purpúrea e de argolas de prata e argolas de alabastro. Armações de leitos, e era de ouro e de prata, sobre o piso de perfil e de mármore, perfil e mármore. Já existia naquela época o ouro, alabandro de pedras preciosas. A bebida era cevada em taça de ouro e de vários tipos. A bebida era o quê? Cevada. O que é cevada? Cerveja. Já existia cerveja naquele tempo. Você já ouviu falar nisso? Pedro, vem para cá para o irmão. O irmão está prestando atenção. Vem para cá. Pronto. Amigo. E vamos ter um copinho de amigo aí. Você está entendendo? Havia muito vinho real, graças à generosidade do rei Betim, sem restrição, como estava prestes, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da casa que fosse segundo a vontade da casa. Também a rainha vestia, deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assur. Gente, o que é que acontece hoje? Não é a mesma coisa? Tem diferença? Olha, o vinho existe, a cerveja existe, o banquete existe. A Bíblia diz que foi chamado muito para os banquetes. E quantos foram? Aí, a rainha veste desafio. A rainha veste desafio o rei Assurim. No 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, tomou 27 dias. O coração só fez alegrado quando? No 7 dias. O rei Assurim ordenou a Nilnan, bispo. Está vendo, Simone? Arbonar, Pidá, Abacá, Zetá, a cargas e os 7 herónos que se via na presença dele, que trouxeram a sua presença a rainha vestida como uma coroa real, e ela queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém a rainha se recusou a atender a ordem do rei, transmitida por meio de Elcuru. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou da raivas. Então o rei consultou os sábios. Olha, o rei consultou quem?
Deu para vocês entenderem alguma coisa isso aqui? O que é que eu sou? Sabe? Você tem que entender a Bíblia, quem você é, o que a Bíblia está falando com você. Quem entendia dos tempos, porque era seus costumes fazer isso, na presença de todos os que conhecia a lei. Conhecia o quê? A lei e o direito, e os que mais chegados a ele era Cancena, Seté, Adimá, Tassi, Meraci, Messiná, Melnicá, os 7 príncipes das peças e dos medos, que tinha acesso direto ao rei e se assentava como príncipe do rei. E ele perguntou, segundo, preste atenção, minha gente, segundo a lei, segundo o quê? A lei que se dava fazer a rainha, vestir por não haver cumprido a ordem do rei, a sua integridade transmitida por meio dos seus núcleos. Núcleos quer dizer a pessoa que traz a porta-voz para falar nas pessoas naquele lugar. Então, Neuca disse na presença do rei, dos príncipes, a rainha veste não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assúrio. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezaram o seu marido, dizendo o rei Assúrio, mandou que a rainha vestisse, fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as premissas da Pérsia, da Média, ao ouvirem o que havia fazer, dirão ao mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo, indignação, se for do agrado do rei, que ele dê, baixe um decreto. Baixe o quê? O que é que eles fazem aqui no Brasil? Baixa o quê? Um decreto real, e que se escreva nas leis dos persas, dos medos, e não se revogue, que Vastes fique proibida de comparecer à presença do rei Assúrio, e que o rei do reino dera a outros que seja melhor do que ele. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto os mais importantes como aos menos importantes. Aquilo que antigamente a mulher chamava o marido de senhor. O senhor se lembra disso? Eu me lembro. Hein? Da história. Não, eu me lembro. Lá na minha região, eu vi muitas vezes o marido chamar com a mulher o quê? Senhor, e a mulher, e o marido chamar com a mulher senhora. Eu vi muito isso. Realmente naquela região
onde existia muito usina, muito senhor de engenho, era muito duro aquele povo. E o conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes. O rei fez o que Nemuca havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do rei, cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor e a sua casa que se falasse em línguas do seu povo. O seu homem foi chamado de quê? Senhor. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo que a Bíblia, ela traz muita coisa que a gente precisa ver. Ela traz muita coisa que ela atrai nós aqui ainda. Quando ele diz assim, este é feito rainha. Esté é feita rainha. Eu tinha uma tia chamada Esté, que não valia um pique-podre. Pense numa coisa ruim. Depois disto, quando a rainha abandonou, rei Sucero já havia passado. Ele se lembrou de vestir do que ela havia feito, do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que os servia e lhe disseram: quem se procure nossas virgens, quem se procure nossas virgens de boa aparência para o rei. Quem o rei nomeei como necessário em todas as províncias do seu reinado, que reúna todas as moças virgens de boa aparência no harém da cidade de Sazur, sobre os cuidados dos eunucos do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem as moças, que caia em agrado, rei, esse reina em lugar de vestir. O rei concordou com isto e assim se fez. Já daquele tempo existia o quê? Existia coisas para se pintar, maquiagem. Não é de hoje. O povo está pensando que essas coisas que tem, a cerveja não é de hoje, o vinho não é de hoje, a maquiagem não é de hoje, a argamassa não é de hoje. Já existia a argamassa. Já existiu o quê? Aquele para botar o piso, mármore. Ora, na cidade de Suzá havia um judeu, na tribo de Benjamim. Na tribo de quem? Quem é Benjamim? Filho de José, filho de Jacó, das 12 tribos, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Saí, filho de Qui. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os isgelidados, que foram deportados com Jericonias, rei de Judá.
quem? Nabucodonosor. Quem é esse Nabucodonosor? Vocês sabem? Nabucodonosor, rei da Babilônia. Quem é a Babilônia para vocês? A Igreja Católica, gente. É a cidade da Babilônia, existia lá naquela época. Eles fizeram bagunça demais. Vamos lá. Havia levado para o exílio Mordecai, havia criado a Bazar, que este filha de seu tio, que era órfã de seu pai, mãe e jovem, era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem, o decreto do rei foram divulgados, muitos nossos foram levados para as cidades de Susá, sob os cuidados de Ecai. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Ecai, guarda das mulheres. A nossa lhe pareceu famosa, alcançou favo diante dele. Por isso, Ecai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza. Os produtos de quê? Beleza. E a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real. A transferiu com essas moças para os melhores aposentos de Herom. Este não havia declarado o seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não desse nada a respeito desse. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como este estava passando e o que ia acontecer com eles. Gente de Deus, é complicado. Já fiz nesse instante quase 3 horas de live. Já fiz hoje mais de 40 vídeos. E mais uma live agora de 1 hora. Porque foi Deus que me pediu. É força de vontade ou não é? Quem de vocês aguentava fazer isso? E sem ganhar um centavo. Só pela obra de Deus. Só para mostrar ao mundo quem é Deus. Depois de 12 meses de tratamento, segundo a prescrição para as mulheres, que era embelezada 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleo aromático, incensiar perfumes, uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuíro. Então a moça ia ao encontro do rei e pedia levar consigo tudo o que quisesse, harém para o palácio. À tarde elas entravam no palácio e pela manhã voltavam para o segundo harém, sobre os cuidados de Sagás, eunuco do rei, guarda das concubinas, e as moças não
voltava mais ao rei, mesmo que o rei desejasse a ela, fosse chamada pelo nome. Quer dizer, elas iam tudo para o rei escolher, aquele que o rei quisesse. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abili, tia de Modaque, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Igai, Elcom, do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. Este alcance foram de todos os que a contemplava assim. Este foi levado ao rei Assurim e aos palácios real no 10º mês, que é o mês de Tabete, no 7º ano do rei Raim. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor, aprovação, mais do que todas as outras. Gente, veja a história bíblica. Veja a história bíblica. Se existe mais nada parecido com isso, é muito difícil hoje você ver uma mulher casar virgem. Eu acho que não casa, não. Virgem, rei, com a coroa real na cabeça dela, e fez rainha, e ela de vestes. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais, servidores. Era banquete de Esther. Considerou alívio as províncias e distribuiu presente segundo as suas generosidade real. Gente, se vocês tivessem a paciência de ouvir a palavra de Deus, eu tenho certeza que a vida de vocês ia mudar. E é a única saída que a gente tem. Porque hoje nós não temos outra saída mais. Hoje nós estamos cegos no tiroteio. Não sabem para onde pula. É arriscado morrer. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esta ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. Este contaminava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando Esther criava. Gente, Mordecai descobre uma conspiração. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, dois eunucos do rei, que se chamava Britar e Tires, era do campo da guarda, ficavam indignados e planejavam matar o rei, a sua filha. Isto chegou ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther. Este disse ao rei o nome de Mordecai, investigou
se o caso e era fato, e os dois compinharam-se e foram pendurados em uma forca. Isso foi escrito no livro de crônica diante do rei. Diga amém. Amém. Gente, observe, todo canto existe gente safada, gente ruim. Qual era o mal que esse rei estava fazendo? Essa rainha, esse povo. Mas se chama uma palavra, inveja. Você não pode ter nada. A inveja veio do começo do mundo. A inveja veio desde a hora que fundaram o mundo. E essa inveja ainda continua hoje. Quantas pessoas não pensam, diz é aquele apóstolo ali, faz isso, faz aquilo. Quanto com inveja de mim já tentaram me matar? Se eu estou dizendo que eu provo. Quantos tentaram já tirar minha vida? Quantos já tentaram me expulsar do lugar e dizer: eu vou tirar aquilo dali, porque aquilo ali está prejudicando o nosso trabalho. Porque eu prejudico mesmo. Eu prejudico o trabalho de muitos sem vergonha que está aí. Porque eles estão mentindo. Eles não estão dentro da palavra. Você olha, chefe, a palavra é uma lei. Se você sair de dentro da lei, você sai da presença de Deus. A lei de Deus não só é matar nem roubar, não. A lei de Deus tem muitas coisas que você não pode fazer, que desagrada a Deus. Olhe que a safadeza existia dentro deles. Está entendendo, irmão? Ao redor deles. A lei, ela não existia escondido, não. Era aberto. Quando escreveram a Bíblia, que fizeram o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, o aumento de Deus, decretou a lei. Porque o próprio Jesus disse: eu não vim para condenar a lei. Eu vim para se cumprir o quê? A lei. Mas tem muita gente querendo tirar a lei, mudar a lei. Ah, estou salvo. Aonde a Bíblia está mostrando que você está salvo? Esse tempo que nós estamos lendo essa Bíblia aqui, e gente que vem, você já viu alguma palavra salvação? Você já viu uma palavra, você ir para o céu? Porque eles estão mentindo. A palavra deles, aceita Jesus como seu Salvador. Aonde a Bíblia está dizendo que aceita Jesus? Que autoridade nós temos para aceitar Jesus? Jesus é que tem que nos aceitar. Que outra coisa, Jesus não veio para a gente, não. A gente não tem autoridade de aceitar Jesus, não. Não, está errado. Jesus veio para Israel. Eles eram que têm direito de aceitar Jesus, não. Nós temos direito de adorar a Deus. Porque Deus é a autoridade máxima para a gente. Essa história está dizendo: ah, eu prego Jesus. Eu prego Deus. Eu prego Deus. Deus é o dono de tudo.
Deus é o dono do ouro, da prata, de terra, do ar, do vento. Deus tem tanto poder que ele tem o poder de botar o mar numa mão e a terra na outra e ficar assim. E qual é o outro homem que tem esse poder? Jesus tem esse poder? Não. Jesus existiu. Mas é aí onde está a história que você não entende. A história vem de José do Egito, de Jacó. Vocês, irmão, tem que estudar isso. De Israel. Para vocês entenderem quem é Jesus. Se vocês não entenderem Jacó, não entender Israel, sabe quantas vezes vocês vão entender a Bíblia? Nenhuma. Porque Jacó vê a mesma, José do Egito vê a mesma coisa de Jesus, veio para salvar Israel. Moisés veio para salvar Israel. Davi veio para salvar Israel. Salomão veio para salvar Israel. Aí no fim veio Jesus para salvar Israel. Uma parente que é Maria. Maria é parente de Jesus, porque é descendente de Israel. Vocês entendiam disso? Já fizeram o miolo da cabeça de vocês tão de uma maneira, se for pregar uma coisa dessa doida todo mundo. As igrejas só pregam Jesus e Espírito Santo. E sambar dentro da igreja. Onde é que está isso dentro da Bíblia? Aí quem está crescendo nisso? As igrejas espíritas. Que vocês falam muito delas e é a que vai ficar na terra. Quem está crescendo muito nisso? Aquilo que a gente estava conversando ali com a mamãe, os maçons. É quem está crescendo. E vocês se lascando por causa da mentira de vocês. Quem está perdendo é vocês. Eu mesmo não. Eu prego Deus. E Jesus, filho de quem? De Deus. Mas tudo é de Deus, né, João? Tudo que manda é Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não induz a cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Alguém trouxe alguma oferta, alguma coisa na escola? Gente, observe uma coisa.